Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para o nosso segundo módulo de escuta ativa. Lembrando para vocês, eu sou o Fabrício Fávero, consultor de treinamento, sócio da Focus Treinamento e Desenvolvimento e uma pessoa que é apaixonada e especialista em vendas. E nós estamos falando sobre escuta ativa. No primeiro módulo, nós falamos sobre a importância da escuta ativa, falamos sobre o ritmo da fala e do pensamento, como a fala ela é mais lenta do que o pensamento, o que faz a gente se distrair. E agora eu vou trazer para vocês o seguinte: como que eu posso, através de técnicas, escutar melhor? Como que eu posso, através de técnicas, desenvolver a escuta ativa? E é de uma maneira bem simples. São técnicas assertivas, técnicas que vão te ajudar a escutar cada vez melhor, porém, são técnicas que precisam de prática e repetição, como tudo na vida, é ou não é? Então, como que eu faço para desenvolver a escuta ativa? A primeira coisa, eu preciso utilizar da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Eu vou ensinar para vocês a técnica para clarificar. Sabe quando você fica na dúvida e quer entender um pouco melhor o que a pessoa falou? Eu vou te trazer uma técnica bacana. Vamos falar também de como mostrar empatia, como eu posso estar disponível e me mostrar disponível para a pessoa. Vamos falar também da técnica de parafrasear, para garantir que eu tive a recepção total da essência da mensagem. Sobre resumir, que é bem parecida com parafrasear, mas um pouco mais complexa. E também nós vamos falar sobre julgamento. E aí eu quero contar um negócio para vocês. Spoiler do nosso treinamento, pessoal! Nós julgamos praticamente o tempo todo. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da comunicação não verbal. E para a gente falar de comunicação não verbal, eu preciso falar de um pesquisador chamado Albert Mehrabian. Albert Mehrabian, ele desenvolveu na Universidade Católica de Los Angeles um exercício e uma técnica para entender como que as pessoas captam melhor as informações. Mas aí primeiro uma dica. O que ele trouxe não significa que a gente só entende 7% das palavras, não é isso. Ele fez um estudo, ele fez uma pesquisa e demonstrou o seguinte. Olha que interessante nesse slide. Ele colocou as pessoas dentro de uma sala e dentro do primeiro discurso, dentro da primeira aula, a pessoa não se movimentava. Ela usava apenas as palavras, como eu estou usando agora, sem nenhum tipo de variação, sem cor na voz e simplesmente ela falava. A essência da mensagem, quando a pessoa simplesmente falava, foi recebida apenas por 7% das pessoas que estavam escutando essa aula. E ele repetiu isso várias vezes, e por várias vezes o resultado foi muito parecido com esse, próximo de 7% de entendimento da efetividade total da mensagem. No segundo ponto, ele pediu para o palestrante colocar tom na voz. O paciente ainda não estava se mexendo, mas ele já colocou variações. Ora ele falou mais alto, ora mais baixo, ora ele falou bem rapidinho, ora ele falou mais devagar. E ele foi colocando uma série de entonações. E aí aconteceu algo muito legal. 38% das pessoas que haviam, do mesmo grupo, que só havia recebido 7% da mensagem, já 38% conseguiu receber a efetividade dessa mensagem. E aí chegou o terceiro palestrante e trouxe também um conteúdo de complexidade parecida com os outros dois conteúdos. Porém, ele gesticulou, ele se dirigiu para a plateia, ele olhou no olho das pessoas, ele chamou as pessoas para participarem de uma forma retórica. Olha, vocês concordam com isso? Faz sentido para você que se nós agirmos dessa maneira, o entendimento passou a ser de 55% do time, quando digo as pessoas que estavam lá na sala, 55% conseguiram entender efetivamente a mensagem. O que isso quer dizer? Que
Quando eu vou me comunicar, eu preciso utilizar da comunicação verbal e não verbal. Quando eu vou receber a mensagem, eu preciso utilizar da comunicação verbal e não verbal. Olha só que interessante. Quando eu estou ouvindo uma pessoa, como que eu posso utilizar da comunicação não verbal para, primeiro, mostrar para o meu cérebro que eu estou interessado na mensagem, para não dar aquela viajada, ir lá para Nárnia, sabe? Dar aquela distraída, e quando eu volto eu perdi a mensagem? Eu vou utilizar de algumas artimanhas para que a pessoa perceba que eu estou prestando atenção e que eu diga para mim mesmo, olha, essa mensagem é importante. Pois é, parece coisa de louco, mas a gente conversa com o nosso cérebro. Quando eu mostro para o meu cérebro que eu estou interessado em algo, dificilmente eu vou me distrair. E o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, balançar a cabeça. Eu posso concordar olhando para a pessoa para mostrar para ela que eu estou entendendo. Estou mostrando para mim que eu estou entendendo também. Eu posso levantar a sobrancelha com uma cara de espanto quando ela conta algo interessante. Posso fazer uma cara de feliz para mostrar para a pessoa que eu estou feliz junto com ela. Ou uma cara de triste quando ela conta algo mais triste, que é algo que ela está chateada. Quando eu tenho esta congruência com a outra pessoa, eu passo a ter mais atenção no que ela está falando e passo a ter mais efetividade naquilo que eu estou entendendo. E eu posso usar das palavras também. Mas galera, usar das palavras não é um pretexto para você interromper o seu interlocutor e sair falando que nem um papagaio. São coisas simples, como por exemplo, isso faz sentido. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Ou então, me fala um pouquinho mais que isso está interessante. Quando eu falo dessa maneira, utilizando a minha comunicação verbal e a minha comunicação não verbal, eu consigo me conectar mais profundamente com o meu cliente. A outra técnica é a clarificar. O que é clarificar? É tornar mais claro aquilo que eu entendi. Então a pessoa contou alguma coisa para mim. Eu estou conversando com o meu cliente, ele passa uma necessidade de compras, mas ainda não consegui perceber ou captar o que resolve o problema dele. O que vai, sabe, ali no cerne da questão e efetivamente tira todas as dúvidas dele. Aí eu faço uma pergunta para ele. E além de tudo isso que você falou, o que é mais importante para você quando você fala sobre um produto específico ou quando você tem a necessidade de comprar um produto específico? Muito provavelmente ele vai explicar novamente aquilo que ele já tinha explicado para você de uma forma diferente. Ou então, quando ele traz uma necessidade para você, por exemplo, se você trabalha numa drogaria e o médico chega e prescreve para o paciente alguns medicamentos. Você pergunta para ele, além dessas informações, além de tudo isso, ele te passou mais alguma orientação? Aí vem aquela resposta de ouro que clarifica tudo aquilo que você não tinha conseguido entender. E a técnica da clarificação faz, muitas vezes, a pessoa verbalizar novamente aquilo que ela tinha dito de uma forma diferente. Então, se aconteceu de você ter uma distração e perdeu alguma efetividade, ele vai trazer novamente. E se você perdeu bastante, pergunte. Fala para ele, olha, explica um pouquinho mais para mim. Eu sei que você já me explicou, mas me dá um pouquinho mais de detalhes para que eu consiga entender perfeitamente. É diferente de você falar para a pessoa assim, ó, viajei na maionese aqui e não escutei nada. Me conta tudo de novo. Se eu falar assim, a pessoa vai ficar brava, o cliente vai falar, caramba, ele não está prestando atenção em mim, ele não está sequer ligando, prestando atenção na conversa. Que marido que nunca escutou isso? Você não me ouve. E olha, ô maridos, vou contar uma coisa para vocês. Numa outra empresa que eu tinha um sócio que falava o seguinte, a minha esposa, ela conta tudo que ela quer dizer em 5 segundos. Depois dos 5 segundos, é só blá, blá, blá. Eu escuto esses 5 segundos, já sei o que ela quer e depois eu desligo, porque ela já me disse tudo e depois ela só está contando história. Sabe o que ele ganhou? Um belo de um divórcio. Está separado e sozinho até hoje. Então, a dica para vocês é, escutem a esposa de vocês, clarifiquem, façam perguntas para entender ela na essência, que vocês terão uma vida mais saudável. Escuta ativa funciona até no casamento, galera. Mas vamos em frente.
Outra técnica importante: demonstrar empatia. Para a gente falar de empatia, tem um ponto fundamental. Eu vou contar um negócio para vocês que talvez crie um espanto. Aquela história que empatia é se colocar no lugar do outro é pura conversa para boi dormir. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Quando você está chateado com alguma coisa, quando você está triste com alguma coisa, a pessoa pode até entender que você está triste, mas ela não vai sentir a sua dor. Sabe por quê? A dor emocional, ela é semelhante à dor física. A dor física tem um limiar. Quando eu dou uma topada no meu dedão, para mim talvez seja uma dor simples. Para uma outra pessoa a dor vai ser muito alta. A dor tem intensidade de 1 até 5. E as pessoas sentem essa dor de forma diferente. E a dor emocional é a mesma coisa. Eu nunca vou conseguir sentir a mesma intensidade de dor que a outra pessoa está sentindo. E quando eu entendo isso, ao invés de querer me colocar no lugar dela, eu passo a ficar disponível. É diferente de querer, e aí tem um exemplo muito legal. Normalmente aqui na escutativa eu não aprofundo tanto isso, mas é legal a gente conversar sobre isso. Simpatia é diferente de empatia. E normalmente a gente é mais simpático do que empático. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa começa a contar para você assim: caramba, eu tô com uma enxaqueca, uma dor de cabeça enorme. Aí a pessoa fala assim: você não sabe o que é dor de cabeça. A minha enxaqueca me deixa de cama que eu nem levanto da cama. Eu nem consigo sair. Se abrir o olho um pouquinho, parece que tudo vai explodir. Aí você olha para ela e fala assim: caramba, eu tô aqui sofrendo, brigando, e ela tá falando que o dela é pior. Mas a pessoa só quis te ajudar. Ela foi simpática. A empatia é: caramba, tá ruim assim? Tem algo que eu posso fazer por você? O que você está fazendo para cuidar dessa enxaqueca? Você já foi ao médico? Como que você cuida? Quando acontece isso, como é que você faz, inclusive para estar de pé? Porque olha, guerreiro, hein? Tá de pé com enxaqueca não é para qualquer um. Você tá de parabéns. Ou seja, eu não estou me colocando no lugar dela, mas eu estou entendendo a situação da pessoa. E quando nós somos empáticos com a pessoa, eu consigo ficar mais imparcial. Ao invés de colocar o meu julgamento, sabe aquela história? Ih, você não sabe o que é isso, a minha dor é muito maior. Eu simplesmente escuto, retenho as informações para usá-las na minha hora de falar. Próxima técnica, pessoal, parafrasear. O parafrasear ajuda a enriquecer a conversa. Você vai pegar 3 ou 4 palavras ou uma expressão que a pessoa disse e você vai parafrasear, você vai repetir exatamente o que a pessoa disse. Você pode usar as mesmas palavras ou palavras com sentido parecido para mostrar para ela o seguinte: olha, eu estou interessado em você, eu prestei atenção. O parafrasear, digo, olha, se eu entendi bem, você está querendo me dizer que a sua vontade é de... Quando você faz isso, a pessoa se enche de alegria. O coraçãozinho da pessoa brilha até. Sabe por quê? Porque ela fala: caramba, ele me escutou, ele entendeu. E em vendas, galera, isso faz toda a diferença. Se eu entendi bem, a sua necessidade hoje é que tenha um produto que resolva esse e esse problema, não é mesmo? Galera do Spin Selling, é o N do Spin, da necessidade. Você faz as perguntas de necessidade para a pessoa concordar com você, e aí o que você vem? Com a declaração de benefícios. Pois é, você tem essa necessidade e eu tenho um produto aqui que resolve exatamente o seu problema, porque ele faz isso, isso e isso. Tá vendido, galera. E o parafrasear são com frases curtas para conversas menores. Quando nós temos uma conversa mais complexa, quando eu tenho uma conversa mais densa, eu vou utilizar o resumir, que ao invés de utilizar somente algumas palavras ou alguma frase, eu vou fazer, por exemplo, uma explicação maior, como essa que está aqui na tela. Isso aqui foi legal porque foi uma história verdadeira. Teve uma cirurgia plástica que havia implantado implantes de silicone numa paciente. E a paciente voltou com um implante descolado, com um problema, cheio de coisa. E ela começou a investigar e perguntar da paciente, fala: mas olha, você fez repouso?
E a paciente contou. E aí ela parafraseou, ela parafraseou resumindo a história toda, não somente uma frase pequena. Então você está me dizendo que você foi para a praia, você andou de buggy, você andou de banana boat, fez isso, fez aquilo, e esse foi o seu repouso? Quando ela falou, foi isso mesmo. Talvez a culpa não tenha sido da cirurgia. Quando você consegue resumir, quando você mostra aquilo que você entendeu, você diz para a pessoa, olha, escuta o que você está dizendo. Talvez isso que você está dizendo não faz tão sentido. Quando ela ouve da boca de outra pessoa, ela fala, caramba, o negócio não funcionou bem. E isso me ajuda na persuasão. Você está me dizendo que o certo é fazer dessa e dessa maneira? Não é bem assim. Então me conta, como é que você pensa? O resumir ajuda nisso. E muitas vezes, o resumir ajuda eu também a utilizar uma técnica de fechamento. Como por exemplo, então você está me dizendo que a sua dificuldade é pagar em apenas uma vez? Então, se eu parcelar, nós vamos fechar o negócio agora? Você agiliza o seu processo de vendas. E por fim, pessoal, evitar julgamentos. Por que eu tirei lá do não julgar para o evitar julgamentos? Você sabia que tem algumas correntes da neurociência que dizem o seguinte, nós julgamos 85% do tempo. E quando eu julgo 85% do tempo, eu chego na seguinte decisão, eu vou julgar. Eu vou ter um julgamento de algo. A gente julga tudo o tempo todo. Quando eu estou esperando o Uber, eu julgo se o cara está demorando para ver se eu cancelo e ele ganha a taxa do cancelamento ou somente se ele pegou trânsito. Eu quando começo a assistir uma aula, eu julgo se a aula vai ser boa ou se a aula vai ser maravilhosa. Eu quando conheço uma pessoa, eu julgo se ela é legal ou se ela é chata. Só pela aparência, pelas nossas experiências, nós julgamos o tempo todo. Para a gente escutar na essência, a gente precisa evitar o julgamento. E como que eu faço isso? Evitando conselho pronto, evitando resolução de problema, evitando interromper o interlocutor com uma solução maravilhosa, mas ele nem acabou de falar. De repente ele vai fazer um plot twist, ele vai contando toda uma história, e aí ele inverte e fala, mas o que eu preciso verdadeiramente é isso. E aí? Você já está com o conselho pronto para o começo da história, ele inverteu igual o Darth Vader fez lá, eu sou seu pai, que tudo mudou. E aí? Como é que você vai trazer a resposta e já estava pronto para algo que ele não quer saber? Quando eu evito o julgamento, ou melhor, quando eu evito expressar o julgamento, eu começo a entender mais da essência. E tudo isso junto e misturado faz com que eu me torne um bom escutador. Com tudo isso junto e misturado faz com que eu consiga prestar mais atenção nas pessoas. Então, galera, a partir de agora, para nós nos tornarmos excelentes escutadores, vamos prestar atenção nos comportamentos verbais e não verbais. Vamos olhar para como que a pessoa está falando para que eu consiga modelar a forma dela expressar, para que ela se sinta pertencente ao meu ambiente. Vamos também, quando não entender alguma coisa ou precisar entender melhor, utilizar da clarificação. Sempre com empatia. Sempre permitindo entender o que a outra pessoa está sentindo e não se colocando no lugar dela. Aprendemos uma nova hoje, hein? Muito importante, vamos parafrasear ou resumir e deixar o julgamento guardado no bolso. Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, ele costuma dizer o seguinte, o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. O que ele quer dizer com isso? A pessoa, ela fala muito além das palavras. E para mim ser um excelente escutador, eu preciso, além de ouvir e entender, pegar a intenção daquilo que a pessoa está falando. Beleza? A partir de agora, escutadores profissionais, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!